Boa noite. Gente, eu hoje tenho o prazer de receber a Deusa Samu, que é psicóloga clínica hospitalar. Ela é diretora do Instituto Deusa Samu e ela é pós-graduada em tanatologia. Vocês sabem o que é tanatologia? Eu sei que muita gente sabe. Eu, por exemplo, não sabia. Eu sabia dessa profissão, não sabia o nome e fui me aprofundar, fiquei encantada. Eu não tenho palavras, mas ela vai explicar tudo pra gente. Eu volto já, Takahashi Macedo, volto já, tá, Deusa? Na clínica odontológica Takahashi Macedo, a equipe tem como base as novidades tecnológicas que deixam os tratamentos mais eficientes e menos traumáticos, além de contar com uma psicóloga que presta consultoria e ajuda a pacientes que sofrem com ansiedade. Uma equipe multidisciplinar de doutores que executam desde simples limpezas bucais até procedimentos cirúrgicos mais complexos, como os de transplante ósseo, bem como finalizam implantes em até 48 horas. Sob a direção dos doutores Arnaldo Takahashi e Luiz Macedo, a clínica conta com profissionais especializados e registrados no Conselho Federal de Odontologia, sendo alguns pós-graduados, mestres e doutores em suas áreas. Seja qual for sua necessidade, visite agora a Clínica Odontológica Takahashi Macedo. Bom, gente, estou aqui com a Deusa. Essa mulher, tudo de bom. Tudo bem, Deusa? Tudo bem. Menina, é muita coisa que a gente tem para falar, né? Na verdade, eu não sei nem se eu vou poder falar tudo, porque você faz muita coisa. Então, eu vou começar com tanatologia. Minha querida, eu queria que você já começasse falando para a gente o que é ser especialista em luto. Bom, a tanatologia é a educação para a morte, né? Thanatos, o deus da morte. Então, tanatologia é o estudo desse processo de luto e de morte. E eu me especializei em luto, né? Então, o luto é esse processo que nós, ao elaborarmos uma perda, né, nós vivenciamos. Então, tudo que você faz, naquele momento que você está vivenciando uma perda, tudo que você pensa, tudo que você executa, todas as ações que envolvem aquele período que você está elaborando, é o luto. Tanto de quem está nessa situação, no caso o luto de quem já perdeu. Então, mas existe o paciente. Então, na verdade, quando a gente fala em luto, todo mundo já pensa em morte, tá? O fato de eu ter estudado tanatologia, que é educação para a morte, está realmente ligado. Mas quando a gente fala de luto, luto está relacionado à perda. Então, esse processo que nós vivenciamos, elaborando qualquer perda, é luto. Pode ser de uma separação. Sem dúvida. Pode ser. De um desemprego, qualquer coisa. De repente você perdeu um anel que a sua avó te deu, que você gostava muito, entende? Então, o significado para você é que vai despertar em você N sentimentos e que você vai vivenciando isso. Agora, Deus, você sabe que eu estava vendo uma entrevista sua? Eu fiquei passada quando você falou de Elizabeth Kubler-Ross, e eu fui atrás para ver um pouco sobre ela. Bom. Porque, como eu digo, esse programa aqui é tudo de bom, aprendo tudo, todas as vezes que alguém me ensina alguma coisa. Que bom. E você estava falando, ela foi a pioneira. Sem dúvida. Né, no assunto. Sim. E que ela chegava, porque assim, fica uma situação de que o paciente, ele parece que se criava uma história de que ele não quer falar disso, não me interessa. E ela descobriu que falando, realmente eles tinham muita necessidade. Na verdade, não é que se criava uma história. Ela percebeu que era uma situação de proteger, de não se falar, não falar para o doente, olha, você está com uma doença. Sempre foi. Sempre foi. Não, e não é muito longe de hoje em dia. Sim. Não é verdade? Sim. E ela percebeu isso nos atendimentos. Ela percebeu que, curiosamente, o
o doente queria mais falar era sobre isso, sobre o temor que ele estava de morrer, né? E os próprios parentes, amigos que ficavam naquele movimento de disfarçar, no fundo, eles também queriam falar disso. E ela foi mais fundo, né? Ela descobriu, aliás, ela quebrou um paradigma, né? Ela descobriu que os estudantes de medicina, eles precisavam falar disso. Porque ao não saber lidar com isso, eles tinham um grau de sofrimento muito grande. Sim. Então ela quebrou realmente o paradigma num dia que ela decidiu reunir no saguão do hospital, não sei se exatamente o saguão, mas um lugar onde coubesse várias pessoas, e ela ousou, trazendo alguns pacientes ditos terminais, e trouxe os estudantes de medicina, os ultimanistas, né? E ela colocou eles juntos, para falarem das suas dificuldades, e foi uma troca lindíssima, né? Que ela aborda essa troca num livro chamado O Túnel e a Luz, que são entrevistas e depoimentos, né? E algumas palestras que ela andou fazendo aí pelo mundo afora. Então, eles fizeram aí compactaram, né? E lançaram esse livro que chama O Túnel e a Luz. É bem interessante. Então, ela ousou e ela abordou morte com os pacientes. Ela começou a falar, a perguntar se eles queriam falar disso. E aí ela fez algumas descobertas. Por exemplo, que o paciente sabe quando ele vai morrer. Eu também imagino que saiba. Sim. E ela descobriu isso, ela teve algumas experiências que hoje, com o meu conhecimento na doutrina espírita, ela teve algumas experiências ditas mediúnicas, não é? Então, eu acredito que essas experiências também acabaram reforçando essa demanda dela por pesquisar isso, né? O livro é Sobre a Morte e o Morrer, que é o livro técnico nosso, né, da área, mas assim, o livro biográfico dela, que chama A Roda da Vida, é muito interessante. Não deixa de ler. Eu já vou ler. Você já me falou, já vou ler. Já me falou antes. Combinado. Aqui não, lá fora. Combinado. Deusa, fala uma coisa para mim. Vamos falar um pouquinho agora do seu trabalho. Você é diretora do Instituto e o que o Instituto faz, trabalha também nesse segmento. Também. É terapia. É um instituto, é uma clínica de psicologia, né? Um instituto. Então são eu e vários colegas, né? Eu dirijo a clínica e cada colega com a sua abordagem, né? Então nós temos especialistas em adolescência, casais, e eu atendo a clínica geral, né? Na área da psicologia e sem dúvida o meu prato preferido são os pacientes vivendo situação de luto. Em hospitais você faz esse trabalho? Também. Então, com os doentes? Sim. Uma das minhas especializações é psicologia hospitalar. Então, o luto veio depois, né? Eu já tinha feito a especialização. Sim. E depois acresci o luto, a questão do luto. Então, eu não trabalho para um hospital especificamente, mas por causa dos pacientes e por causa da minha especialidade, vamos imaginar que alguém do meu contato, ou então um paciente meu, tenha alguém que está internado, que está vivenciando alguma situação, ou de repente um médico colega que me indica, ok? Então eu vou acompanhar esse paciente, eu tenho um pacto com o paciente de acompanhá-lo até o desfecho. Então o desfecho pode ser a alta ou pode ser o túmulo. Deusa, eu não tenho essa intimidade com a morte. É uma pena, vou sofrer muito, mas eu não tenho, vou ter que te chamar, vou ter que mandar o povo chamar você. Eu não tenho essa intimidade. E fico aqui pensando como é você se sentar na frente de um paciente. Porque, gente, olha aqui, olha, a morte, ele não é um evento só biológico.
não é? Sim, sem dúvida. Tem muito mais aí, psicológico e tal. Eu não sei, eu fico vendo as pessoas dizendo assim, não, eu não tenho medo nenhum de morrer. Não, eu tenho sim. Todo sei mundo que vai acontecer. tem. Mas mesmo os Sou que falam que espírita, não tem. você acha que mesmo que diz que não tem? Todo mundo Acredito, tem. olha, eu não deveria ter, porque acredito piamente em Chico, mas piamente. O homem saiu daqui com todo mundo querendo acabar com ele, mas não teve jeito, porque aquilo ali é verdade. Então não devia nem ter medo. Eu tenho medo do tal do umbral. Mas voltando lá, que você um dia vem aqui para você me falar sobre isso. Ah, eu vou adorar, Menina. porque então não vou sair daqui sem esclarecer o umbral, tá bom? Ai, por favor. Umbral. Por favor, Deus. Umbral não é um lugar geográfico, Tá. Então ninguém está no umbral. Ninguém está. Umbral Passa. é um estado de espírito. Ah, então que bom. Você vai me explicar Tá tudo bom? depois. Vai Vou. ver você que vai me tirar o medo Vou. de morte. Que bom. Deusa, conta para mim, meu amor, como é sentar na frente de um paciente terminal? Sentar na Como frente. que você... Eu quero saber o que você sente, como é que você fica, como é isso para você? Sentar na frente de um paciente é sentar na frente de alguém como você. Então, quando você consegue fazer esse movimento de se colocar no lugar do outro, você lida melhor com o processo que o outro está vivendo, né? Que é o que a gente chama... É bem difícil, né? de empatia, Sim. sem dúvida. E quando nós vivenciamos situações de perda, né? No meu caso, eu decidi estudar luto depois que meu filho desencarnou, meu filho faleceu. Com não quantos anos? 3 anos. Então, quando nós vivenciamos de perto, né, eu já havia decidido fazer psicologia hospitalar porque eu vivi esses dois lados. Sim. O lado, eu era psicóloga, mas naquele momento eu era um familiar. Então, eu fiquei do lado do paciente. E eu vivi na pele esse sofrimento de não ter um intermediário entre o médico, a equipe e você que está ali. Você é mãe, você é irmão, você está sofrendo muito. E aí os médicos criam, né, um distanciamento até para se proteger. Muitos deles não sabem lidar com isso. Você também pensa isso? Como assim? Isso é fato? Que eles também, não, até para se proteger... Não, eu não penso. É assim. Como eles não têm uma formação que contemple essa preparação, Eu penso isso. Eles não sabem lidar. Então, eles também ficam perdidos. E aí, ao não saber lidar, eles criam situações, eles não se posicionam, eles muita gente até mentem. fala, nossa, mas que horror, como é que pode, formado em medicina, olha o que faz, não é? Tem uma coisa assim? Graças a Deus, há pouco tempo, conseguiu-se, né, a AME, que é a Associação Médico Espírita de São Paulo. Que você também. Que eu sou membro da AME. Nós temos um colega lá, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que batalhou e conseguiu essa disciplina que é optativa hoje na USP. Verdade, eu não sabia medicina disso. E espiritualidade. Então, nessa disciplina se contempla esses processos de humanizar. É um absurdo, né? É um absurdo que alguém que se preparou durante 5 anos... 5 anos, 6 anos, para intermediar o paciente e a sua cura... Tem que aprender sobre humanizar. Pois é. Tá tudo bem, mas tá tudo certo, deixa pra lá. Então, Deusa, e aí você se senta na frente... Escuta, mas você deve ter reações muito diferentes de pessoas. Você não tem? Eu fico imaginando aqui que você deve ter reação de pessoas assim, que estão levando aquilo numa boa, que realmente já entendeu, então não deixa de sofrer por causa disso. Mas não tem aqueles que não admite. Sim. E aí a gente vai trabalhar, eu enquanto profissional, eu sou psicóloga, eu sou agente da saúde mental, não é? Então eu não sou juiz. Se eu me colocar
Diferente disso, o paciente não vai fazer vínculo comigo. Entende? Então, eu preciso validar o que ele está sentindo, porque provavelmente eu sentiria também assim, não é? E ao ele não se sentir julgado, ele se sente acolhido e ele percebe que eu estou compreendendo a dimensão do sofrimento dele. Então, assim, jamais vou dizer para o paciente assim, como que você está assim? Não pode ficar assim, entende? Não, sim, eu vou claro. dizer... Eu acho até que não, mas... Sim. Tudo bem, ok, eu até entendo quando você fala, talvez seja por isso, porque você é uma pessoa preparada para esse tipo de situação. Então, para mim, a coisa fica muito... Mas, olha só, Maria, o fato de eu ser preparada é talvez o meu comprometimento com essa dimensão humana, tá? Eu tenho a questão profissional, sem dúvida nenhuma. Mas, à frente disso, eu prezo pelas minhas convicções. Então, assim, na minha frente tem uma pessoa. Sim, mas tá? Isso eu já entendi. Então, não quando é eu percebo esse esse sofrimento, lógico que nem sempre isso acontece, até porque é uma situação sui generis. Mas, assim, eu posso chorar junto com o paciente. Ah, que bom. Então, eu já entendi. Né? Agora eu já entendi então, tudo. Se eu percebo porque você vê quando a pessoa ela é leiga, então eu Uhum. fico, meu Deus, como que eu já choro à toa. À Sim. toa. Sim. Né? E você percebe que talvez, na hora que eu divido no extremo talvez seja esse até a emoção, eu estreito essa relação e o vínculo que é feito é para sempre. Você disse que acredita em vida após a morte, então é para sempre. Acredito, com certeza. E o que não me deixa estar sem medo. Esquece, claro. Porque não, é mentira. Mas o Chico Xavier tinha medo, lembra da cena do avião? Ah, não, do avião é ótimo. Aquela do avião é ótima. Agora, Deusa, me fala, vamos repetir o nome dela, Elizabeth Kubler-Ross. Kubler-Ross. Foi ela quem classificou 5 fases? As 5 fases do processo luto, de elaboração do luto. Fala para mim essas 5 fases. Ela observou que os pacientes enlutados, eles viviam um processo, primeiro, de surpresa, não é? Sim. Morreu. Mas ele estava aqui ontem. Ontem teve aquele fato lá, né, do vocalista do Charlie Brown. Então, assim, a entrevista agora há pouco das irmãs dele, elas estavam sob o impacto do que aconteceu, não é? E isso não tem a ver com o tipo de morte. Não essa tem surpresa, a ver com o tipo. não. Porque a gente imediatamente se associa àquela coisa, papum, morreu, foi um acidente de carro, não. Não. Cada vez que você se dá conta, é essa surpresa. Você vivencia essa situação de surpresa. Depois a depressão, então tudo fica sem sentido. Para que comer? Para quê? Para quê? Tudo não tem sentido, não é? Revolta. E aí eu começo a questionar Deus da maneira que eu concebo, independente de religião, não é? Por que comigo? Por que agora? Por que meu filho? Por que desse jeito? Por que não foi o filho do outro? Por que não foi a mãe do outro? Não é? Então, essa situação de revolta, barganha, não é? A barganha, normalmente, ela acontece ou na situação de terminalidade, quando o paciente percebe que a morte se aproxima, então ele começa a barganhar com essa divindade, né? Por exemplo, se eu sobreviver, eu nunca mais vou fumar, sei lá. Ele entra nesse processo, porque ele não quer morrer, né? Ninguém quer. Ou então, a pessoa que está assistindo ao processo de terminalidade do outro, ela entra, você é parente, né? Você é irmão, você é filho, sei lá. Então você começa a barganhar também com essa divindade, no sentido de, se fulano não morrer, eu paro de comer chocolate, eu paro de... né? Você promete mil coisas. E a última situação, sem dúvida, é a aceitação, né?
Essa aceitação é mais no sentido, não é uma aceitação que você vai chegar e vai falar assim, ok, tudo bem, não. É uma aceitação porque você se percebe absolutamente impotente diante. Não há o que fazer realmente. Não há mais o que fazer, sim. Não é? Então você entra num processo de, ok, né? Deus sabe das coisas. Sim. E é um processo mesmo, né? De admitir, que eu vi, né? A aceitação, ela nomeou assim. E quando eu estou atendendo, eu estou ficando um pouco nessa temática da aceitação, porque a maioria dos pacientes que eu atendo, eles falam isso, mas quem disse que eu aceitei? Quem disse? Né? Menina, então, é isso mesmo, você falando cada uma. E o que é interessante... vai pensando nas pessoas que conhece, que sim, já faleceram. Sim. O que é interessante é lembrar que essas fases, elas não são começo, meio e fim, sabe? Elas podem acontecer todas num dia. Você acorda revoltado, barganha, isso. fica depressivo, se revolta e no fim do dia você fala, ok, você venceu, tá bom. Ok, isso foi muito importante falar, porque senão eu estava pensando aqui numa situação minha, que foi um pouquinho diferente. Agora eu quero falar dos teus livros. Menina, você é boa demais. Eu gostei demais dessa entrevista. Que bom. Vamos falar? Olha, você pega esse aqui... Eu posso mostrar... Mostra daí, que a sua câmera já está bem aqui. Eu mostro lá. Isso, mostra aqui na sua. Isso aqui são DVDs. Quem é Roberto? Que eu queria que mostrasse os DVDs. São os DVDs, que bárbaro. Os DVDs, né? Esse falando... Esse aqui é uma entrevista que eu dei à Jovem Pan, que fala sobre luto. Tá. É mais ou menos... Então, essa toda a entrevista que você deu na Jovem Pan. Esse. Esse é uma outra entrevista também na Jovem Pan sobre alienação parental. É outro tema, não é? Tema. Menina, que vale também uma entrevista. Falando muita coisa aqui comigo, minha filha. Alienação parental é quando os pais estão em processo de separação e um põe um contra o outro com a criança. Não é? Tá, conheço. É esse processo, é sobre isso que eu trato isso, aqui. Então, eu explico para os pais como lidar com esse processo, dou umas dicas para não dar nó na cabeça das crianças, não é? Isso aqui é qual o seu legado. Essa aqui foi uma palestra que eu dei em São José do Rio Preto para uma plateia de 700 pessoas. Eu fiz uma proposta, uma reflexão em torno daquilo que as pessoas estão deixando se elas morrerem hoje, tá? Então, se você morrer hoje, como que as pessoas vão lembrar de você? Não é? E aí eu faço uma brincadeira, uma proposta bem rápida com a plateia, que todos os homens seriam Bill Gates e todas as mulheres Gisele Bündchen. Porque a gente acha que para marcar a história você tem que ser importante. Não é? É bem assim, você tem que ser conhecido pelo... E aí eu proponho uma brincadeira, uma reflexão até certo ponto bem humorada, e para mostrar para as pessoas que não precisa ser Bill e nem Gisele para marcar a história. Esses aqui... Então, esse é mesmo ou não? Eu escrevi Almas no Divã, Casos Pensados. Almas no Divã foi o primeiro, Casos Pensados o segundo. Este é o terceiro, Falo, Logo Me Liberto, não é? E este aqui é a reunião dos 3 outros. É a trilogia do meu divã. Então, o meu livro são casos clínicos, não é? Sério, são casos clínicos que eu atendi, que eu escolhi a dedo, né? Casos de criança, adolescentes, adultos, casos de luto, não é? Casos de traumas, casos de adoção, não é? Então eu escolhi alguns casos, escolhi a dedo e fez nesse livro, fiz, que é a trilogia dos... Sim. Tá. Muito bom. Agora eu queria que você me falasse uma coisa que a gente ainda tem um tempinho. Você tem como... Claro que você não vai falar o livro. Mas esse Falo, Logo Me Liberto, me fala um pouquinho disso. O Freud, o pai da psicanálise, ele cunhou um termo que é Talking Cure,
é cura pela fala. Ele observou que à medida que você fala, você está elaborando aquilo que está te pressionando psiquicamente, aquilo que te angustia, né? É como se você estivesse cheia de nós. E aí, à medida que você vai falando, você vai, metaforicamente, desatando esses nós, né? Então, a ideia do falo, logo me liberto, eu fiz um trocadilho com o penso, logo existe, logo existo. E, então, falo, logo me liberto. Isso, esse falar seria o falar na situação na terapia. De psicoterápica, né? Tá. Bom, eu queria deixar um tempo aí para você falar, porque nós temos aí o site, que é www.deusasamu.com e .com.br também, né? .com.br também. Você tem o domínio dos dois. Sim. O e-mail desamu@uol.com.br. Exatamente. E o telefone é 997062706. Então, os DVDs e os livros podem ser adquiridos através do site. Vou te perguntar agora. Só entrar lá no site. A pessoa entra no site, está aparecendo, né? Tá aparecendo. www.deusasamu.com. E fica também, quando for para o YouTube, www.deusasamu.com.br. Ótimo. Todos os seus contatos. Então, as pessoas acessam o site e podem adquirir todos os DVDs. Inclusive, mês que vem, deixa eu fazer Faça, o que você quiser. Meu comercial. Você. Mês que vem, nós estaremos aí com 12 títulos de palestras aí pelo Brasil. Menina, aí. Eu conversei tanto com você que não deu tempo, porque eu escrevi aqui sobre a sua agenda que tem lá no site. Sim. Outubro também. Sim. Setembro você já Até está lotada. Jura? Então, a gente vai estar lançando aí esses 12 títulos novos, né, de palestras, todas contemplando temas sobre doenças, sobre a proposta de se renovar, de rever paradigmas, crenças. É bem interessante. Que maravilha. Gente, esta criatura é tudo de bom, só que falar o que ela faz é muito difícil. Eu vou ter que trazer de volta aqui e perguntar como ela faz, igual eu fiz com a outra que eu entrevistei aqui, mas como que você tem tempo? Escuta, conselheira da área de infância da juventude, você foi de 2005 a 2007, é isso? Sim. Quer dizer, no caso, agora você... atualmente você é expositora da área de ensino, é isso? Sim, da Seara Bendita. Da Seara Bendita. E faço parte da equipe de coordenação da reunião de pais, não é? Há 23 anos. Sério? 23 anos você está na Seara. Então eu estou há 28 na Seara. E esse articulista do jornal Fala Meu, da USE? USE é a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Então eu participo mandando artigos, né, reflexões sobre vários assuntos à luz da doutrina espírita e, claro, sempre fazendo um paralelismo com a visão da psicologia. Da psicologia. E a Academia Metropolitana de Artes, Letras e Ciência, conta para mim. Isso é a AMILAC, né? É lá em Vinhedo. É como se fosse uma academia brasileira de letras, sim. Mas bem guardadas as proporções, né? E me convidaram para participar, né? Tá. Associação Brasileira de Tanatologia, você é sócia fundadora, Abratan. Sim, Abratan, sim. Nós somos, eu e meu marido, a gente fez a pós-graduação e essa turma sim, você foi que fundou a Abratan. Tá, gente, só isso e mais de 1.500 palestras. Só isso que ela já fez, que ela faz. Minha querida, muito obrigada por você ter vindo. Foi bom demais ter você aqui no programa, sendo que você vai sair daqui me prometendo que você vai voltar para a gente falar de Allan Kardec. Sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. Um beijo grande, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Nada, tchau. Perguntar para vocês assim, eu sei que vocês gostaram. Eu sei que vocês gostaram, né, gente? Um beijo, até a próxima semana.